Olá, pessoal, tudo bem? Volta o cão arrependido, né? Que bom, né? Que bom. Que bom, que bom. Pra alegria da minha mãe. Sim, sim, dona Lúcia, um beijo, um abraço, um cheiro pra senhora aí, melhoras aí na sua saúde. E minha maior fã também, direto ela comenta lá, eu quero a volta do Thiago, eu quero que o Thiago volte. É verdade. E eu estou de volta, né? Pra a sorte da dona Lúcia e para o sofrimento de outras pessoas, né? A Vitória também gosta. Ah, também. Meu fã-clube aí, ó, já. Viu? E a Laísa também. E aí já temos um Que daí é o fã-clube. principal, né? Já temos um fã... E minha mãe também. Pronto. Já temos um fã-clube aí. Então, Só pessoal, de mulher, inclusive. só de mulheres. Estranho, mas vamos lá. Os homens podem me odiar. Não tenho problema nenhum com vocês, não. Então, estou aqui de volta, né? Vocês já ouviram a voz dele, né? O Danilo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema polêmico, né? Mais polêmico que mamilos. Pessoal, para vocês que não estão assistindo ao vivo, né? Aqui, vocês não pagaram o pay-per-view, a gente tava arrumando a luz aí, e aí cortou um pouco aí, vocês vão ver um corte aí, mas é isso, né? Vocês já ouviram a voz do Danilo, a gente vai comentar um tema assim um pouco polêmico aqui, né? Que eu já falei que é mais polêmico que mamilos, a gente vai falar sobre uma personalidade histórica aí que é amado por uns, odiados por outros, mas eu não vejo ele como um preto no branco assim, né? Eu não vejo ele como bem e mal, eu vejo ele como um homem produto da sua época e também produto de seus sonhos, né? E das suas vontades. A gente vai falar sobre Ernesto... Ernesto... Me fugiu o nome dele. Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, ou conhecido como Che. ou mais conhecido como Che Guevara, lá ele. Brincadeira, eu vim dentro do Uber pensando nessa piada. Alguém ia fazer em algum momento, né? Não tem como, velho. A quinta série sempre está presente. Reina, ainda mais com a minha volta aqui. Pois é. Então, pessoal, vocês viram o Titi de volta, né? O Thiago de volta. Ficou um tempo considerável fora do podcast, mas graças aos deuses conseguiu voltar. Eu saí devido a questões de trabalho, mas eu saí do trabalho antigo, arrumei outro emprego, então... Só vitória, a gente vai falar só vitória. Ou então acaba que todos estão felizes com a volta do Thiago. Sim. É bom que também muda um pouco... Os conflitos ali no Oriente Médio também já estão resolvidos, porque eu voltei, então... já resolve todos os problemas do mundo. Tudo. Acabou a guerra na Palestina. Acabou a fome. Exatamente. Já era. Então a gente já resolve tudo. Esse episódio, né, o Thiago falou sobre o Che Guevara, né? A gente tem o quadro sobre personalidades históricas, né? E eu pensei em fazer como o Thiago falou, um tema polêmico, né? Uma personalidade polêmica, por dois motivos. Primeiro, que é bom, né? Pra engajar em redes sociais. Isso é bom demais. E segundo, porque a gente voltou na semana passada pra Blick, né? Aqui em Osasco. E nada melhor que voltar com temas polêmicos também, né? Sim. Pra ajudar... porque se os caras vierem bater na gente, eles vão direto aqui, né? Exatamente. Então, Então, nada melhor do que voltar com temas já começo. O Che Guevara tem essa característica, né? Ele é uma figura histórica que tem poucas pessoas pensam como eu e como o Thiago, como esse podcast em si, que é uma coisa mais equilibrada, de não amar nem odiar, de pensar do ponto de vista historiográfico mesmo, né? Então, não existe bem e mal, a gente já tem que analisar a questão histórica, etc. A maior parte das pessoas idolatram ele, ama de paixão, ou odeia, acha ele o capeta, demônio e tal, né? Então, tem essas duas perspectivas, mais do que outras figuras da esquerda, né? Mais do que, sei lá, Lenin. Lenin não tem esse amor tanto ao redor dele, ou o ódio também. Então, tipo, o Che Guevara tem uma perspectiva muito forte mesmo, também porque estamos na América Latina. Sim, isso é verdade. E é isso. Quer complementar, Thiago? Não, é isso mesmo, concordo com você. Eu acho que a gente tem que avaliar ele conforme a materialidade histórica, né? Lógico que, assim, todo mundo sabe, eu sou socialista. Então, Che Guevara, pra mim, é uma figura extremamente importante. Não vou falar assim, não idolatro, tá ligado? Eu acho ele incrível o que ele fez, tá ligado? Lógico que devido a algumas questões, a gente leva em consideração algumas coisas, a gente ressalva algumas coisas, mas é um homem que fez algo interessante, né? E fruto do seu tempo, né? Sim. E a gente vai entrar mais nessas questões ao longo do episódio. O ponto importante para destacar também no início é que a gente não, nesse novo formato de 1 hora que a gente assumiu faz um tempo, a gente não pega infância e juventude, né? Porque senão
vai ser muito tempo desperdiçado entre aspas, com coisas menos importantes de uma vida de um homem político ali, né? Sim. Então, pois bem, vamos lá. Ele nasceu em 14 de junho, recentemente faria aniversário, né? De 1928, na cidade de Rosário, Santa Fé, Argentina. Inclusive, uma anedota, Thiago. Tem Uhum. uma amiga que mora em Rosário, ela mandou mensagem hoje de manhã com a temperatura de lá hoje. Hum. 2 graus. Putz. Mínima de -3. Mas a frente fria tá chegando aqui em São Paulo Tá também, louco. né? 2 graus. Né? Acho que amanhã e quarta-feira vai fazer bastante frio também. Mandei pro Matheus, ele respondeu: o sangue de Jesus tem poder. É. Pois bem, ele era o Che era rosarino, né? De Rosário, a mesma cidade do Di Maria, a mesma cidade do Messi, É. por exemplo. Só coisa boa. Só coisa boa, Só coisa boa. Ele era um cara de classe média alta, assim, média. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, igual toda classe média. Depende do momento, do da situação presidente. financeira ali e do Exato. presidente, né? É. Ele era torcedor do Rosário Central, inclusive, também. Uhum. E uma característica importante dele que leva ao longo de toda a vida dele é a asma. Né? Ele tinha uma crise asmática muito, muito, muito forte. Que isso fica evidente no processo guerrilheiro, inclusive. Sim. Aparece em vários momentos ali. Mas, pois bem, passando por uma vida já dele pós-adolescência, né? O Che Guevara, ele começou a cursar medicina em 1843, 44, por aí. 45, por volta disso. E ele tranca a faculdade dele pela primeira vez, tranca em 1948. Porque ele já tinha demonstrado ao longo dessa infância, adolescência, então um espírito aventureiro, assim, ele gostava de uma certa emoção. Né? Sim. Na adolescência, por exemplo, ele pegou uma bicicleta e foi viajar pela Argentina de bicicleta. É uma loucura, né? Um cara muito jovem viajando de bicicleta pela Argentina. Não é uma loucura, mas é um troço que você precisa de coragem pra fazer. Não, e é isso de você falar que ele era de uma família ali de classe média, né? Que a gente pode colocar assim. É interessante porque esse poder econômico, essa vida material mais tranquila que a família dele tinha, em comparação a outras famílias, é o que vai possibilitar ele fazer essas viagens também, né? Claro. Porque a gente tem que parar pra pensar que uma pessoa que adivinha das classes trabalhadoras não teria essa capacidade, não capacidade intelectual, mas a capacidade material de fazer essas Tempo, viagens, né? E o tempo, né? Porque preciso trabalhar, ou eu trabalho, ou eu viajo. Ele, por vir de uma família com poder material maior, ele podia fazer esse tipo de coisa, né? Sim, isso acaba sendo uma vantagem grande, até Sim. inclusive dentro da formação Sim. intelectual dele e tudo mais. Essa primeira viagem de bicicleta foi ainda na adolescência, pelo território argentino, mas nessa segunda, que é a mais famosa, né, deu filme, deu o diário dele e tal, foi com uma moto com o amigo dele, o Alberto Granado. O filme é um diário de motocicleta, pessoal. Exatamente. Inclusive, eu assisti esse filme enquanto eu fazia espanhol. Para quem não sabe, aqui em São Paulo existe um programa do Estado de São Paulo onde ele possibilita que alunos das escolas públicas possam fazer cursos de línguas, né? E aí é um curso extensivo, assim, de 3 anos você fazendo. E eu fiz espanhol durante esse período e no curso eu assisti o Diário de Motocicleta. Eu, particularmente, eu não sou um cara muito cinéfilo, mas eu gostei do filme, né? Não, o filme é muito bom, o filme é muito bom. Na minha o filme é muito bom. visão efêmera do cinema. Então, mas ele parte para essa viagem em 1948 e viajando pela América do Sul. Especialmente o Cone Sul, na Argentina, Paraguai, Chile, entra pela Bolívia, Peru, ele não chega aí tão longe assim, tão ao norte, né? Uhum. Mas ele faz essa primeira viagem, especialmente nesses países. E o ponto interessante dessa viagem é que o Che, ele passa a ver a partir daí, o Thiago falou que ele é um cara de classe média alta, ele passa a ver, porque a Argentina é um país que ela tem uma estabilidade maior nesse primeiro, no século XX, século XXI, assim, tem muita crise lá, mas ainda assim é um país que não tem essa diferença que tem no Brasil, que é uma extrema pobreza vivendo ao lado da extrema riqueza. Não tem Paraisópolis e Morumbi ao mesmo tempo, sabe? Você tem mais ou menos uma média ali, geral. Tem, obviamente, vai ter as vídias, né? Os bairros mais pobres, mas mesmo as vídias argentinas não são tão pobres como as favelas brasileiras, sabe? Assim como os bairros ricos não são tão ricos como os bairros ricos de São Paulo, por exemplo.
Você tem uma média, assim, mas é um pouco mais estável ali, né? Eu acho que até devido ao passado histórico da Argentina, né? Porque assim, a Argentina ela não teve um processo de escravidão negro tão grande quanto o Tão nosso, né? profundo, né? Se você parar pra pensar, o Brasil passou por mais de 300 anos com um processo de escravidão negro. E não só usando o exemplo do Brasil, mas usar o exemplo dos Estados Unidos. Os estados mais pobres dos Estados Uhum, Unidos são os estados onde a escravidão perpetuou por mais tempo. uhum, Devido a N questões, devido à forma que a economia vai se dar nesses países, né? Aquela questão das plantations, a dificuldade de industrialização e tudo mais, devido a esse modelo econômico. Então, a Argentina ela não teve esse processo tão profundo quanto o Brasil teve, né? exatamente. E daí, quando ele passa, especialmente entrando no Peru e na Bolívia, né, os dois países ali, isso fica muito latente pro Che, né, pro Ernesto ainda nesse momento, é a pobreza do povo latino-americano, especialmente dos povos originários, né? Então, nessa viagem fica muito claro, e ele faz o diário da viagem, e isso ele descreve na viagem, né, como o povo latino-americano, o popular, a classe trabalhadora, o cara que trabalhava na mina, o Uhum, cara que trabalhava no campo especial, vivia muito mal, muito, muito mal. Especialmente como uhum. no Peru e na Bolívia, os povos indígenas, os povos originários. E daí essa viagem é o primeiro despertar prático dele, né? Porque ele tinha dentro de casa, era uma família bastante ligada com política, eles eram, o pai e a mãe era meio que social-democrata, assim, né? Uma centro-esquerda e tal. Então eles tinham essa ligação com a social-democracia argentina e tudo mais. Falava muito sobre política na mesa de jantar e tudo mais, mas é uma coisa teórica, né? Sim. Falamos sobre o que pensamos ali, muito Uhum. sobre leituras e tudo mais, né? Já ali é a vida como ela é de É a fato, vida né? como ela é, né? É, Então ele teve que sair da hoje que a gente bolha. usa muito esse termo, né? A bolha, pra fazer uma viagem e conhecer o mundo de outras formas, né? Sim. Ver essa miséria, essa pobreza, né? Que é algo extremamente interessante, porque assim, ele poderia ter vivido a vida tranquila Ficado que ali sendo ele. médico de Buenos Sim, Aires, né? já era, né? Trabalhando Exatamente. ali Ia estar numa bem clínica, zaço. ganhado uma grana. E já Exatamente. era, não. O cara, ele se propôs a ver o mundo, né? Exatamente. E daí, né, durante essa viagem, tem um ponto importante que também faz parte dessa construção, que é quando ele está no Peru, ele encontra um conhecido do pai dele, que já tinha avisado por carta que ele estava indo, mas encontra esse que é médico também, esse conhecido do pai, e esse cara dá um livro para ele chamado Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, que é um Uhum, livro do Carlos Mariátegui. uhum. O Carlos Mariátegui é um teórico que trouxe o Marx para a América Latina. E mais do que isso, ele trouxe o Marx para a América Latina e pensou, putz, isso é muito bom, mas não é Europa aqui. A gente tem que adaptar para a realidade Sim, de um continente que tem branco, tem negro, tem povos indígenas, tem um monte, uma gleba, um desenvolvimento muito diferente, né? sim, sim, sim. Temos que adaptar isso para a América Latina. Daí o Mariátegui faz essa adaptação do pensamento marxista à realidade latino-americana, especialmente ao Peru, ele era peruano. E daí esse é a primeira leitura mais marxista do Che com uma perspectiva latina. Então encaixa o que ele estava vendo na viagem com essa análise do Mariátegui, que é um Uhum. intelectual muito bom mesmo. E daí é o desenvolvimento, ao mesmo tempo ali, intelectual e da vida prática. Ali. Então essa passagem também é muito interessante. Também no Peru, o Ernesto e o Granado, né, o amigo dele, eles vão para um leprosário, né? E nesse leprosário é interessante, assim, tem várias perspectivas Eu interessantes acho nessa. interessante falar o que que é um Ah, leproso. sim, é claro. Leprosário é uma colônia de tratamento de pessoas com lepra, É. né? Hoje em dia, eu imagino que ainda mais menos do que no passado, Hum. tinha um estigma muito grande Sim, sem sombra de com dúvida. pessoas com lepra, né? Sim. Ah, Assim como a AIDS, em algum momento a isso. gente. Mano, a AIDS foi chamada de câncer gay, tá Exatamente. ligado? Então, assim. A lepra acaba perdendo, se não bem tratado, perdendo Você começa a perder membros. membros do corpo e tal. E tinha o estigma, naturalmente, pelo desconhecimento e tudo mais. O filme deixa muito claro isso, né? Porque é uma colônia de leprosários, uma colônia de pessoas, um leprosário, ah,
sei lá, gerido pela Igreja Católica, né? E daí, assim, as freiras cuidando daquele jeito cristão católico de Sim, sim. ou você reza ou não te dou comida, sabe? É. Essa coisa meio... E de não tocar nas partes do corpo porque pode pegar pra você. Daí o próprio Tchê fala que não, a medicina já provou que isso é mentira, sabe? Então, dava a mão pros... Esses gestos muito simples Sim. de dar a mão pra pessoa doente ali e tal, parece uma coisa simples, né? E meio que é. Só que na prática da vida daquela pessoa faz uma diferença É, muito pra grande, aquela. né? Que nem quando você tá ali no centro de São Paulo e vem aquela pessoa em situação de rua falar com você. Se você não tiver com pressa, não tiver muito afim de ir pra casa naquele momento, assim, muito pressa, você pode não ter dinheiro pra dar pra aquela pessoa. Mas se aquela pessoa vem falar com você e você fala oi, bom dia pra ela, Uhum. já é Sim, algo. exatamente. Olha no Olha no olho, olho, sem troca uma demonstrar ideia, tá ligado? medo, É, sabe? Essas coisas entendeu? assim. Exatamente. Esses pequenos gestos fazem diferença. Só que assim, pessoal, também não vai moscar. É, Não vai ficar moscando. é só não ser. É, não vai ser idiota É também. só não ser bobão, né? Pô, É só saber ler o que tá acontecendo ao seu é, isso redor, né? aí. É, tem É... isso. Então, mas assim, esses pequenos gestos ali são retratados no filme Uhum. justamente isso, né? Que existe um estigma grande ali da população como um todo, e especialmente da Igreja Católica, que estava ali para ajudar, uma ajuda um pouco distorcida, mas tudo bem, estava ajudando. E ele, de fato, tratava igual ser humano, né? É, Tratando sim, sim. olho no olho igual ele. E ele, então isso mostra também já um caráter mais igualitário, digamos, dele, Sim, assim, né? sim. Pois bem. Então, essa passagem é bastante marcante, né, na vida do Che. E na volta dele, quando ele sai do leprosário, tem um discurso que eu acho muito interessante, né? Ele tem um discurso lá, não vou focar tanto nessa parte, embora seja uma parte do filme que eu gosto bastante, mas não vou focar tanto nisso. Mas há um discurso dele ali que ele fala bastante. A gente fez um episódio recentemente sobre o Mujica, e o Mujica falou a mesma coisa, assim, né? Uhum. Que é a perspectiva de que ele estava fazendo a viagem, ele viu muitas coisas diferentes do que ele tinha na Argentina, especialmente em Rosário, Uhum. mas que ele sentia que a origem do problema, tanto na Argentina, quanto no Brasil, quanto no Peru, era a mesma, né? Que era o capitalismo, no caso, né? E Uhum. que daí ele sentia que do México ao sul da Argentina era um só povo, né? Que é a ideia da América Grande, né? Sim, A sim. América Latina Unida e tudo mais. Que era a perspectiva que ele tinha de romper fronteiras e fundar uma grande nação socialista e depois uma grande nação mundial de trabalhadores, né? Que Aham. no fim somos todos trabalhadores, é essa perspectiva que ele, Uhum. que ele... E o discurso é bem bonito, assim, né? Então, tanto a passagem no livro quanto no filme é um discurso bonito, assim. E ali você já vê que já não é um Ernesto médico que saiu de Buenos Aires, ele já tá mudado, já. Sim, sim. Ainda que ele mesmo escreve que ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, que tinha que voltar para Buenos Aires e pensar um pouco, se formar e tal, mas que algo tinha despertado dele, né? Então ele volta para Buenos Aires e ele se forma, né? Consegue a graduação Uhum. ali e tal, medicina, se torna um médico de fato. E daí, logo depois de se formar, ele resolve, acho que 1953, ele resolve fazer uma segunda viagem pela América Latina. Eu acho interessante essa transformação do Ernesto, porque eu faço a comparação também com o Malcolm X, né? Porque o Malcolm X, ele Aham. também passa por várias transformações, e essas transformações você consegue identificar nos textos deles, né? Uhum. Porque o Malcolm X, ele tem aquele primeiro... O filme do Spike Lee mostra muito isso, né? O Malcolm X, ele vai preso devido a cometer um assalto um roubo a uma casa. Ele e o colega dele, que são dois homens negros, vão presos, e as duas mulheres brancas que deram a fita pra Uhum. eles Uhum. não vão presas, né? Uhum. E aí ele conhece, né, o islamismo dentro da cadeia, e ali ele passa a ter esse pensamento mais radical, né, separatista e tudo mais. Depois, quando ele vai pra Meca, depois que ele passa por N questões dentro do islamismo ali e tal, e aí ele vai pra Meca, ele volta com outro pensamento já, né? Uhum. E são esses processos aí que vão fazendo com que esses pensadores passam a ver o mundo de outra forma, né? E começam a escrever aquilo que em algum momento eles não tinham visão sobre, Uhum. né? E isso é só a vida, né? É, isso é Isso só a aí é só a vida. vida É que só a te vida. ensina. Só. E tanto o Malcolm quanto e é muito claro, a É. vida que ensinou o cara. Sim. E daí essa segunda viagem ele vai com outro amigo, o Alberto Granada, quando o Che volta do Peru.
Roberto Granada fica lá, ele já era formado, então ele arruma um trabalho lá e fica lá. Ele volta sozinho e ele vai novamente para essa segunda viagem com outro amigo. O Inácio Ferrer, eu acho o nome dele, mas enfim, depois eu confirmo isso. Uhum. E nessa segunda viagem, ele já foca mais no norte da América Latina e América Central, né? Então já meio que continua de onde ele parou, dali para cima, né? Uhum. Pois bem, daí um ponto importante é que ele chega em 1954 na Guatemala. Uhum. E daí é um traço assim. Daí é Che Guevara Daí nasce. daí não tem mais, não olhar tem pra mais volta, trás, tá ligado? Aí é só pra frente. Porque ele vai pra Guatemala porque a Guatemala vivia um processo de um governo social-democrata na Guatemala, que, assim, para os moldes latino-americanos é grande coisa, especialmente na América Central. Assim como no Chile, assim como no Brasil. Que assim... não era um cara socialista, né? Não, Mas era um não. cara que desenvolvia um capitalismo mais igualitário. Porque, assim, a história da América Latina é um buraco, assim, né? Entre uma elite minúscula, muito rica, e o resto todo mundo passando fome. Então, é um governo que desenvolvia... E aí a gente tem que parar pra pensar. Auge da Guerra Fria. Medo Estados comunista, Unidos ali, babá. Se você peidasse, você era tratado como comunista, tá ligado? Exatamente, Era isso, entendeu? Então, assim, você imagina. Eu fico pensando, o que passou. Tipo, nem a gente fala aqui do golpe militar no Brasil, eu fico pensando o que passou na cabeça do Jango de ter apertado a mão do Che, tá ligado? Foi um pouco arriscado. Foi um pouco estranho, né? No mínimo Sim, estranho. sim, Né? porque ele era um. A gente pode classificar ele como um democrata social. Ele queria fazer uma reforma agrária e tudo mais e tal. Ele já pegou o país ali meio que cambaleando e tal. E aí ele vai lá e aí aperta a mão do Che. Tá? Curioso, de fato. Na Guatemala, esse cara ele era um social-democrata até brando, assim, não tem nada muito... Até, tipo, o Lula é mais do que ele já. Mas, assim, a Guatemala, assim como os países da América Central, são países onde a presença dos Estados Unidos é muito forte. Sim, muito quanto forte. mais ao Próximo aos norte, Estados Unidos, mais complicado fica. porque os Estados Unidos vai tentar manter ali o quintal bem organizado, né? E daí o domínio... Por isso que os Estados Unidos odeia tanto Cuba e até hoje não tira os embargos. Por quê? Pô, foi debaixo do nariz dos Estados Unidos, sabe? Se você for um atleta, especialmente se você for nada... O Michael Phelps faz Miami, Cuba de boa. Mano, porque se você parar pra pensar, os Estados Unidos, ele invadiu o Vietnã e perdeu dentro do Vietnã. Mas ainda assim é lá, né? Só que é lá, né? Então o Vietnã não tem embargos igual Cuba, sabe? Então, mas é lá, tá longe, entendeu? Cuba é do lado. Cuba é do lado, é debaixo do nariz. Então isso feriu muito o ego dos imperialistas, né? Exatamente. Então a Guatemala vivia essa situação, né? De um governo progressista e o Che queria viver isso, né? Ver isso com os próprios olhos. E quando tem um governo desse, as esquerdas ficam fervendo, assim, né? Então tem uma produção intelectual legal, uma produção de poetas legal. Tudo fica mais incrível, assim, né? Sim. A produção de tudo fica melhor porque é um governo mais aberto a isso também. A questão agrária fica mais efervescente e tudo mais. Então o Che estava vivendo isso e daí acontece o óbvio, né? Aconteceu um golpe de Estado na Guatemala, patrocinada pelos Estados Unidos, com agentes da CIA... Pegando em armas e Coisa botando comum, golpe. terça-feira pros Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos é terça-feira, justamente. Então acontece um golpe. E nesse momento, o Che ele já tinha ligação com... Ele já tinha conhecido o Fidel Castro. O Fidel Castro também estava na Guatemala nesse período. Ele tinha conhecido outros membros da resistência cubana. Então ele já tinha essas amizades. Que se um cai, já ia chegar no Che, sabe? O nome do Che e daí sai todo mundo pro México. O México é um país historicamente conciliador, né? O México é um país historicamente meio campo entre várias questões ali. Então faz parte da história da diplomacia do México. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, sobre o papel da CIA em golpes, trazendo algo mais próximo da gente, né? Um pouco tempo atrás, um cara que trabalhava dentro da CIA, né, Edward Snowden, para quem não lembra, dá um Google aí, Edward Snowden, ele vazou alguns arquivos na Wikileaks, mostrando que o governo do Obama estava vigiando
presidentes aqui na América Latina. E desses líderes nacionais era a Dilma, né? Então os Estados Unidos estavam grampeando o telefone da Dilma, verificando tudo. Porque os Estados Unidos ele tem essa tendência de manter as coisas debaixo das suas asas, né? Porque a qualquer coisa que vá contra os interesses estadunidenses é um perigo para eles, né? Sim. Mesmo que seja contra os interesses dos Estados Unidos, mas seja bom para a população do país, né? Vamos supor, a gente pegar a época do Saddam Hussein, lá no Afeganistão. Não tô falando que Saddam Hussein era um anjo, tá? Não é isso. Mas fez parte Mas do ele, processo. mas ele tinha ideias de nacionalização do petróleo. Então você já vê o que os Estados Unidos, né, Sim. tende a fazer pra... Mano, eu sei que a gente tá fugindo muito do tema, mas a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Não tem como falar de América Latina sem falar dos Estados Unidos. E imperialismo. Pra você ter noção, durante a guerra ali, a invasão do Afeganistão para pegar o Saddam Hussein, na Globo, dentro do Jornal Nacional, tinha matérias com astrólogas mostrando, tentando comprovar que o Saddam Hussein era um dos cavaleiros do Apocalipse que Nostradamus tinha falado. Isso na Globo. Isso na Globo, Não no em Record. Jornal Nacional, irmão. Não é na Record. Não é na Record, irmão. É em horário nobre, num jornal que tem uma certa Credibilidade, tá ligado? É, Você entende a que ponto vai o Poder poder do do imperialismo, imperialismo? né? Então, beleza, continua aí, Dani. Exatamente. Ou então o Che ele tem que sair fugido para o México, e no México a resistência cubana se reorganiza ali, né? E nesse momento ali no México, é o momento chave, tipo, na Guatemala, por isso que o Thiago falou da Guatemala para frente, é só para frente, porque daí chega no México e o Fidel fala pro Che, já com uma amizade desenvolvida Tem um ali. negócio bom ali pra você, né? Tem uma Exatamente. barquinha boa pra gente se envolver. O Che é convidado pelo Fidel justamente a participar da resistência cubana, né? Pra a Cuba, a gente falou episódios recentemente sobre a Nicarágua, né? Eu citei bastante Cuba. Que a Cuba vivia uma ditadura desde os anos 30, a ditadura do Fulgêncio Batista, né? Ditadura bancada pelos Estados Unidos e tudo mais. Então fazia parte desse processo comum na América Central ali. E, portanto, existia uma resistência desde a independência de Cuba. A mesma luta de independência de Cuba se transformou numa luta contra os Estados Unidos, porque Sim. os cubanos perceberam rapidamente que aquela ajuda dos Estados Unidos não era bem uma ajuda, né? Então, o que eles tinham lutado contra a Espanha se tornou uma luta contra os Estados Unidos. Então, a guerrilha continuou desde 1898. E ali mantinha essa resistência cubana, né? Então, é algo muito mais antigo do que o próprio Fidel, do que Eu acho aquela interessante. geração ali. Eu sei que a gente tem um episódio sobre isso, mas eu acho interessante a gente deixar um pouco mais explícito aqui pras pessoas. Seguinte, Cuba era colônia da Espanha. Os Estados Unidos foi lá e falou assim, ó, a gente vai ajudar vocês a serem independentes. Beleza, Cuba se tornou independente, pero no mucho, porque os Estados Unidos passou a dominar Cuba, transformando Cuba basicamente no puteiro dos Estados Unidos. A máfia italiana tinha vários negócios de cassino lá, Poderoso Chefão 2, tá? Assista Poderoso Chefão 2. Tinha vários negócios lá, era o puteiro dos Estados Unidos. Máfia, tudo que era de Cassino ruim e acontecia lá, prostituição, entendeu? Tudo que não queria que fosse em Miami, tava Tudo que lá. não queria que fosse em Miami era lá. Então, assim, e o povo cubano sofrendo demais. E em algum momento, esse ímpeto de independência que foi necessário para se livrar da Espanha iria se virar contra os Estados Unidos. Você pode não ser a favor da Revolução Cubana, daí da sua casa, beleza? Porque já aconteceu. Você pode não ser a favor, mas você não pode ser a favor também do que os Estados Unidos faziam em Cuba. Não tem como você ser a favor. Pode, mas daí você é um pau no cu. Você é um pau no cu. Daí da sua casa. Daí, assim, o Fábio estaria bravo agora que a gente tá falando palavrão. Daí Quem falou palavrão foi ele. Pois é. Daí
o Fidel faz o convite ali pro Che, e um ponto interessante é que nesse momento, o Che já com uma leitura socialista bastante desenvolvida, o Che fala assim, não, beleza, eu vou, a gente luta lá, quando a gente ganhar, a gente vai construir a revolução, mas eu quero que você me deixe livre, me permita sair de Cuba quando a revolução estiver já fixada, né, já bem construída, para eu levar a revolução para o resto do mundo. E o Fidel acha ele um maluco, assim, fala, não, como assim? A gente vai conseguir aqui, depois... Depois cada um se vira aí, irmão. depois não tem como, se a gente conseguir aqui já é ótimo, imagine o resto do A mundo. gente é uma né? ilha desse tamanho. Daí o Fidel acha um pouco sonhador, mas deixa e tal, fala, não, claro, fica, sinta-se livre. E beleza, era a condução que o Che tinha, né? Daí O Che era sagitariano, né? Brincadeira, não não era. era. Daí então, são 82 guerrilheiros que vão para Cuba nesse momento. E logo que eles chegam em Cuba, no mar, na costa cubana, eles são atacados pelo exército. E de alguma forma o exército já sabia da chegada deles ali, que era a embarcação Gramenet, né? Que hoje em dia é o nome do maior jornal de Cuba. E desses 82, eles são atacados e sobram 15. Apenas 15 sobrevivem, entre eles o Che e o Fidel. Eu acho interessante que você colocou um comentário lá no texto de estudo que é cena de filme. Eu botei. Eu fico imaginando assim, que assim, quem assistiu o Resgate do Soldado Ryan lembra daquela cena do dia D, né? Que eles chegam lá na praia e tal. Eu fico imaginando o Spielberg, que eu acho que seria muito pouco provável o Spielberg fazendo um filme sobre a Revolução Cubana, mas o Spielberg fazendo uma cena igual fez ali no dia D, sabe? Sim. Dos tiros vindo assim, ó. Sim. Mas porque aí os barulhos de tiro se confundem com os pingos de chuva, tá ligado? Loucura, cara. Na cena, Sim. Muito legal. Mas foi tipo isso, foi o mesmo que acho que a maior parte das pessoas viram esse filme, né? Foi tipo essa porque, pô, é uma marcação com 82 pessoas, sobra 15, né? 15. E para o azar dos Estados Unidos, entre eles, Che e Fidel, né? Entre os Não, quem tinha sobreviventes. que estar vivo ficou, tá ligado? Camilo Cienfuegos, etc. É. Um ponto importante, a gente não vai se ater tanto à Revolução assim, porque, né, não Nós é já temos episódios sobre. E podemos fazer outros no futuro, mas nesse momento não. Mas um ponto importante é que desse processo de desenvolvimento da guerrilha e tudo mais, o Che rapidamente se destaca, por vários motivos. Primeiro, que ele tinha um conhecimento bom ele era um cara que gostava de ler, tinha um conhecimento bom de estratégia militar, isso para quem tá entrando ali é importante, né? E segundo, que ele tinha uma vontade, uma né? liderança liderança. assim, né? Ele uma coisa de conseguir puxar para ele as questões. Ali. Eu acho interessante uma história da Revolução Cubana, isso é muito engraçado, que o Fidel, né, conseguiram fazer a revolução, aí precisava-se de um ministro da economia, né? Aí o Fidel fala, tem alguém aqui que é economista? Aí o Che levanta a mão, o Che foi ministro da economia de Cuba, né? Ele levanta a mão. Aí o Fidel, tá bom, né? Vamos com esse cara aí mesmo, né? Cara, você é formado em economia? Não, Cara, você é formado em economia? O Fidel pergunta ele. Não, achei que você tinha falado se tem um comunista aqui. É parecido, né? E ele não só foi ministro da economia, como foi presidente do Banco Central. Ainda sobrou essa pra ele. Sim. Então, um ponto importante desse desenvolvimento da liderança e a importância disso do Che é que a principal arma do comunismo, na minha opinião, é o exemplo. Porque não adianta você ter todos os textos ali e tal. Acho que o comunista ele se desenvolve perante o povo e traz o povo para si através do exemplo, né? O Lula não é um comunista, mas o que faz o povo vir junto com o Lula é o exemplo. O povo se vê no Lula, ponto. E não só a estética, né? Porque a estética o Bolsonaro também tem, é uma questão da prática mesmo, né? O Lula é o povo, ele é o trabalhador. Isso é inquebrável. Eu acho interessante isso, porque assim, durante o período ali que o Bolsonaro foi presidente, a gente via direto ele, comendo pão... mas era também comendo pão de né? sal com leite condensado, sabe? Coisa que, mano, eu já fiz, muita gente já fez. Aquilo ali, ele mostrar aquilo ali, gente, não é algo... deixei escapar. É minha rotina. Não, é proporcional. É proporcional, não. É proposital. É pra que você veja e fale, olha, ele é igual a mim. É estético. É pra você ver. Falando sobre o Che sendo ministro da... Posso falar um pouco? Pode, o ministro da Economia. Eu acho interessante esse período dele.
Porque assim, a gente discute muita coisa quando a gente fala sobre capitalismo, a gente fala muito sobre produção, né? Como o capitalismo ele produz muito, mas são muitas coisas desnecessárias, né? A gente parar pra pensar. Tipo, Quase tudo. nós produzimos comida suficiente para alimentar o mundo inteiro e mesmo assim tem bilhões de pessoas passando Mais fome. ou menos 40% da população do planeta vive em insegurança alimentar. Entendeu? E o Fidel, ele vai falar... O Fidel não, o Che, ele vai falar muito sobre isso. Se dá a revolução acontece, o Che vai, pega e fala assim, ó, a partir desse momento, a gente não precisa de advogado, a gente não precisa, sei lá, de publicitário, nem sei se existia publicitário na época, a gente não precisa de profissões que dá pra gente viver sem durante esse período. Então a gente precisa de quê? Focar, né? De engenheiro, de pedreiro, de médico, de professor, porque a gente precisa alfabetizar a população, a gente precisa construir casa, a gente precisa ter hospital, a gente precisa ter escola. Então, a produção naquele período vai se virar para o que é necessário, né? Então, assim, hoje a gente fala sobre o capitalismo produz e produz e produz, mas tem tanta pessoa sem, sabe? Hoje a gente forma engenheiro, a gente forma um monte de gente, só que não tem emprego, tá ligado? Exatamente. Então, assim... Fica um pouco sem ter, né? Fazer entendeu? por fazer. É. O ponto importante disso também, que o Thiago fala, mas também que entra junto com esse momento do roteiro, é que o Che, ele se tornou muito popular no processo da guerrilha, no desenvolvimento da Revolução Armada mesmo. Ele se tornou uma figura muito popular com a população, com os trabalhadores, especialmente com os camponeses. Por conta disso, porque ele tinha uma perspectiva prática muito correta, assim, né? Ele entregava o que as pessoas realmente precisavam ver naquele momento, né? Então, por exemplo, a guerrilha, ela vai formando, isso aconteceu na China também, ela vai ocupando as regiões, e nessas regiões que ela vai ocupando, ela vai construindo hospital, escola, não sei o quê, segurança e tudo mais. Então, essa região deixa de ser do Estado, né, do Estado cubano de ditadura, e passa a ser da guerrilha. E a guerrilha, a partir do momento que está ocupando ali, ela desenvolve, faz o que o Estado não faz, né, na prática. Sim. O tráfico faz isso no Brasil hoje em dia também. Aham. E daí, então, esse lugar que o Estado não tá onde o Estado não alguém adentra... vai tá ali. Não, e não é adentrar com a polícia metendo bala, tá? Sim, É ocupar. adentrar com escola, com saúde, com lazer. A revolução faz isso. Se o Estado não faz isso, alguém vai fazer. No caso de Cuba, foi o movimento guerrilheiro Alguém socialista. vai fazer, tá ligado? E daí, a partir do momento que foi feito... Um exemplo. Panteras Negras, muito bom. Comunidades negras nos Estados Unidos não tinha creche, não tinha escola, não tinha lugar para as pessoas se alimentarem. O que os Panteras Negras fizeram? Deram escola, deram creche, deram lugar para as pessoas se alimentarem. Porra. Que era o movimento socialista. Alguém vai assumir o poder, irmão. Se existe uma brecha de poder, alguém vai assumir o poder. Pode ser pessoas que estão tentando modificar o status quo, pode ser pessoas que estão ali só pela violência e para lucrar mais. Exatamente. Aí decide você. Então, o Che, ele faz esse processo também, tá? Assim como na China, assim como o Thiago falou nos Estados Unidos com os Panteras Negras, assim como outros movimentos na história, isso aconteceu na Revolução Cubana e o Che era essa figura, né? Então, o movimento criou hospitais, o Che era o primeiro médico que essa população viu na vida, sabe? Porque o Estado não estava lá, ponto, sabe? Não existia, era uma terra de ninguém, entre aspas. A terra da violência, porque o Estado não estava lá com o hospital, mas estava com polícia e tudo mais. Então, foi criado escolas, o primeiro professor que o cara viu na vida e tudo mais. Então, a figura do Che se tornou muito popular por conta disso, por conta do exemplo, né? É o que faltava para aquela população, o Che entregava. Não tinha outras figuras também, mas o Che acabou ficando o rosto mais conhecido. Dentre os camponeses, e esses camponeses, muitos deles entravam na Revolução também, né? Sim. Então, eles viam isso acontecer e passavam a acreditar no que esses socialistas, comunistas estavam falando, né? Então, isso servia como uma forma de educar esses camponeses a entrar na própria Revolução. E, literalmente, pegar em armas e ir pra dentro. E é durante esse período
que o Che ele vai construindo a ideia de um homem novo, né? Isso. Que ele vai falar sobre que a gente tem que formar um novo homem, que é romper com as ideias do antigo modo de produção, que é o capitalismo, né? Uhum. E criar novas ideias, né? Uhum. Porque é o que o Marx vai falar, né? A ideologia que permeia a sociedade é a ideologia da classe dominante. Então, é preciso romper com as ideias antigas para você criar um novo homem, né? Exatamente. E daí, então, essa construção do Che durante a Revolução Ah, chega... eu, Pode falar. eu que eu sou muito didático, né, velho? Eu gosto de explicar as coisas. Quando eu falo modo de produção, é porque o capitalismo ele vai produzir tudo, tudo. Então, as relações que você tem com o trabalho, a relação que você tem com as pessoas, a relação que você tem com a sua esposa, com o seu esposo, a forma que você consome entretenimento, a forma que você... Tudo que você faz, o capitalismo ele dita isso. E não Então, só o capitalismo, né? Todos os modos de produção ao longo da história. Atualmente, o o capitalismo. feudalismo fazia isso, o período escravagista ali na história clássica fazia isso. Então, Exatamente. é a forma que você vai ver o mundo, é a forma que o capitalismo impõe para você. A forma que você se organiza é a forma que o capitalismo impõe para você. Exatamente. Isso influencia todos os aspectos da vida, Sim, por justamente. isso que o Che falava, é necessário construir um novo E não é homem. necessário, né? A gente vai falar melhor disso, mas não é só necessário, acontece, né? Sim. Porque aconteceu, igual o Thiago falou, aconteceu na passagem da Idade Antiga para a Idade Média, para o período feudal. Aconteceu isso, então... Exemplo bom e simples. Durante a Idade Média, todo mundo estudou Idade Média na escola aqui. Na Idade Média, o professor falava, tinha a piramidezinha. Aí os nobres guerrilhavam, eles estavam no topo da pirâmide. Os clérigos rezavam, eles estavam no meio da pirâmide. E quem estava na base da pirâmide? Quem trabalhava. Então, o trabalho na Idade Média era visto como algo ruim. Aí você tem a virada do modo de produção entre o capitalismo e aí o que o capitalismo vai falar? O trabalho enobrece o homem. Porra, velho. É simples, são as ideias que vão mudando. E daí tem E é como o Danilo fala, muitas pessoas não é que é acreditam necessário, acontece. Acontece. A revelia de você gostar ou não, acontece. Acontece. Então, a mudança do homem, esse homem novo, vai acontecer. Assim como a sociedade socialista, o cidadão chinês pensa a vida completamente diferente da gente aqui, que ele vive uma sociedade socialista. Pois bem, com o advento da Revolução, né, ou seja, a tomada do poder, 1º de janeiro de 1959, o Fulgêncio Batista foge para Miami, que é o que todo milionário de direita, extrema-direita faz, viu que vai morrer, foge para Miami. Então, todos os milionários cubanos vão para Miami, e a Revolução concretiza ali, né, o seu desenvolvimento, e aí é o início, né, porque aí é a tomada do poder através das armas. A Revolução é um ponto contínuo, né, então tomou o poder e agora a gente vai desenvolver a sociedade socialista, né. Então, ao desenvolvimento, e daí o Che, ele passa a ocupar vários cargos ao longo desses anos que ele esteve em Cuba nesse momento. Destaque para alguns, eu não vou falar todos, mas um destaque importante, ele coordenou a campanha nacional de alfabetização. É um troço muito importante porque é uma das maiores campanhas de alfabetização da história da humanidade, assim. Não é um troço pequeno, assim. Tirou 38% da população cubana do analfabetismo e caiu nesse momento para 3,9%, 4%. Em 8 meses, né? Muita coisa. Em 8 meses, né? Tipo, é muito... E isso entra no que o Thiago falou. Para isso lograr, né? Para isso dar certo, o governo cubano recrutou voluntários, né? Então, professores do país inteiro, mas também pessoas que sabiam ler e que estavam dispostas a contribuir. Sim. Então, foi E é necessário você mover forças produtivas. Então, você tem que tirar a força produtiva de um lugar e botar em outro, que é o mais urgente, foram 100 então, mil pessoas. Então, aquele cara que em algum momento era advogado e sabia ler, irmãozão, você vai dar aula. 100 mil pessoas que foram trabalhar em prol disso. A filha do Che Guevara, a filha mais velha do Che Guevara, tem uma entrevista com o Eduardo Moreira, lá do Instituto Conhecimento Liberta, né?
E ela fala isso, né? Eu trabalho, eu sou, acho que ela é professora, não sei, não lembro a profissão dela, mas eu trabalho onde o meu país precisa. Uhum. E ela fala claramente isso. Eu não tenho uma área de especialização para trabalhar, que eu tenho, óbvio, a área a que eu gosto mais de estudar e tudo mais. Mas eu trabalho onde meu país precisa. Especialmente depois que teve pandemia, eu trabalho onde meu país precisa. Precisa lá no Oriente, eu vou pro Oriente e trabalho lá. Porque essa perspectiva, o trabalho tem uma outra conotação na cabeça dela, que Sim, vive no socialismo, né? Viveu a vida inteira. sim. Pois bem, outro ponto que ele trabalha também muito importante ele é diretor do Instituto Nacional de Reforma Agrária, que, obviamente, Cuba é um país com latifúndios gigantescos, né, naquele momento. Então, a desapropriação desses latifúndios e a distribuição dessas terras entre camponeses e cooperativas, né? Uhum. Então, é tirar, assim, Cuba, os latifúndios de Cuba estavam na mão de uma mísera parte de cubanos, que era a extrema elite, e especialmente na mão de estadunidenses, né? Então, tirar essa galera e jogar pro povo, né? E aí as outras coisas que o Che participou fortemente, né? Foi ministro da Fazenda e Indústria e presidente do Banco Central, ministro da Economia, né? Então trabalhou na nacionalização de fábricas, de empresas, de bancos, promulgou uma lei que garantia o pleno emprego, era obrigatório a todo cidadão cubano ter acesso ao emprego, né? Porque parece uma coisa simples, mas não é obrigatório no Brasil que o Uhum. governo garanta isso, né? Em Cuba passou a ser, etc, né? Então, e também ele foi responsável por realocar os recursos da economia, do PIB cubano, tirando de partes e jogando para educação, Sim, saúde e sim, segurança, sim. que como aquele rapaz da Rede Globo falou, que em Cuba só as três coisas Não, funcionam, não né? foi um cara da Não, Rede não Globo, foi. foi um deputado Ah, de foi direita deputado. que falou isso. Ele falou: só três coisas funcionam em Cuba: saúde, segurança e eu esqueci a outra. E educação. E educação. É. São só três coisas que funcionam em Cuba. E. Imagina se essas três Pois coisas é. funcionassem no Brasil, Pois irmãozão. é, então. O... E daí, junto desse processo, né, ele também passa a ser o porta-voz, o chefe de delegação de encontros internacionais geopolíticos, né, por exemplo, o encontro da ONU em 65, né, onde ele faz fortes críticas ao imperialismo, aos Estados Unidos, ao racismo contra o sul global, né, etc, né? Que antigamente era chamado de terceiro mundo, né? Hoje em dia é o Uhum. sul global. E também a viagem que o Thiago falou antes, ao Brasil, em 61 e tudo mais. Então ele passa a ser esse chefe de delegação Uhum. cubana, já que ele era, de fato, um rosto mundialmente conhecido E o já, homem era então... bonito, tá? Então, assim, Pois tem é, essa pois é, questão também. justamente. E um outro ponto muito importante, que daí também tem a ver com a questão do homem novo, né, que o Thiago falou antes, Uhum. que é ele desenvolveu leis que obrigavam a população a trabalhar horas de trabalho voluntário. Então, Uhum. além da jornada de trabalho normal do cara lá na fábrica, das 8 horas ali, o cara tinha que fazer horas de trabalho, tipo, mais 4 horas de trabalho voluntário, sem receber, portanto. E daí é um X a questão, porque o intuito dessa... Tinha duas questões. Primeiro, o intuito dessa lei é desenvolver essa ideia que a Uhum. filha do Che expôs, que eu falei há pouco, que era que o trabalho ele não tem que ter mais o caráter que tem no capitalismo Uhum. de você comprar as coisas, né? Porque no capitalismo inaugura o momento histórico onde o ser humano precisa comprar tudo que ele precisa para viver. No feudalismo, o trabalho do feudalismo é uma merda. Mas o trabalhador no feudalismo tinha coisas que o trabalhador no No capitalismo não capitalismo não tem. tem. Por exemplo, acesso à natureza. A natureza não era privada Uhum. no feudalismo. Ele podia ir lá ali na esquina pegar uma maçã na árvore de maçã e pronto, comer a maçã. Sim. Hoje em dia você vai ser preso por pegar propriedade Mas, privada. Danilão, Mas só. só deixa Tá, eu beleza. acabar rapidão. Nesse tocante ou seja, o trabalho ele muda de perspectiva, né? No socialismo, você não precisa trabalhar para conseguir tudo que você tem. Porque a sociedade cubana, o governo cubano te dava a casa, a moradia, você tinha direito à moradia, segurança, educação, saúde. Tinha não, né? Tem. O socialismo continua ali, né? Ainda tá lá. A roupa, né? Tinha uma quantidade X de roupa para cada família ali cubana, né? A cesta básica e tudo mais. E a gente tem que lembrar que
fazendo isso com os embargos econômicos. Com os barcos econômicos, justamente. E fazem isso ainda depois da queda da União Soviética. Porque a gente tem que Exatamente. lembrar que o principal parceiro econômico de Cuba era a União Soviética. A União Soviética cai. Cuba passa por vários problemas financeiros, econômicos, E os embargos são mais. E os embargos adentram ainda mais. É. E mesmo assim, Cuba tende a manter essas políticas. Exatamente. E daí, essa questão do trabalho é que tá a questão. Assim, o trabalhador cubano não precisa mais trabalhar para comprar essas coisas. Essas coisas são garantidas pelo governo, ponto. Ele vai ter, independente se ele trabalha ou não, ele vai ter. Então, o trabalho ele tem uma nova importância, né? Você vai trabalhar para o bem coletivo. Você vai trabalhar para que isso, que é o seu direito hoje, seja possível para sempre. Coisa que você não consegue dentro do capitalismo, que nem eu falei. É. O capitalismo ele vai organizar você de uma forma onde você não vai conseguir fazer isso. Então, por quê? Você tem que trabalhar X horas para pagar a escola do seu filho, pagar a saúde... Alarme de casa. Alarme de casa. Guardinha da rua. Guardinha da rua. Aí você gasta 1, 2 horas para chegar em casa do trabalho. Pelo menos. Então você não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. E sua vida inteira é organizada em torno do trabalho. Exatamente. E daí o trabalho... Então, no socialismo também, sua vida também é organizada em torno do trabalho, mas o trabalho tem uma outra perspectiva. Uma perspectiva coletiva. Uhum. E essa lei de fazer as pessoas trabalharem o trabalho voluntário, ele tinha essa perspectiva. Tirar a cabeça do capitalismo, né? Tirar a cabeça do trabalhador com a lógica do capitalismo e colocar essa lógica coletivista, né, do trabalho. Outro ponto importante dentro dessa lei, porque daí podia ser uma coisa um pouco de cima para baixo, né? Só que a lei obrigava que todos os trabalhadores cubanos fizessem isso. Todos os trabalhadores residentes em Cuba fizessem isso. Inclusive Fidel Castro. Inclusive Che Guevara, ele próprio, né? Então a lei, ela era proporcional. Ou seja, quanto maior o cargo do cara dentro da estrutura, mais trabalho voluntário tinha que fazer. Ponto. Então, o Fidel Castro tinha que colocar mais horas do trabalho dele, do dia dele ali, para o trabalho voluntário do que o operário. Motivos óbvios. O Fidel Castro não tá lá carregando 50 quilos por segundo. Então, essa lei, de fato, e ela de fato tem foto disso, mais dos políticos cubanos fazendo isso, o próprio Che. Você tem várias imagens do Che carregando peso, ajudando em obras, esse tipo de coisa. Isso era uma E você tem texto, você tem documento, ali. Não é só fotinho pro Instagram, Sim. gente. Você tem texto, você tem documento. Exatamente. Você tem relatório dos Estados Unidos comprovando isso, tá ligado? Exatamente. Não é simplesmente o Che inventando da cabeça dele e tirando foto pro Instagram dele, tá ligado? Exatamente. Então, isso é uma constante. Agora, o desenvolvimento da sociedade cubana ali, você tem alguns pontos, né? Os pontos políticos, né? Você tem primeiro a questão do atrito de Cuba com os Estados Unidos na Baía dos Porcos, ou seja, a contra-revolução, que acontece. Já falou em outros episódios aqui. É o que sempre acontece. Sempre acontece no processo Revolução Francesa, você tem contra-revolução. Revolução Russa, você tem contra-revolução. Revolução Inglesa, você tem contra-revolução. É um processo porque natural, né? O dominante nunca vai querer deixar de ser dominante, né? E você não consegue matar todos eles, né? Então alguém vai fazer a contra-revolução. Por isso que... E daí deixa pra lá, eu já ia falar merda aqui. E daí tem a contra-revolução. Eu já ia falar da Revolução Russa, quando os bolcheviques foram lá e mataram as crianças lá. Pois é, mas... Não sou a favor de morte de criança. De novo, o Thiago tem que falar isso. Só que é o seguinte, né? Como o Danilo falou, não dá pra você matar todos. Os bolcheviques falaram, dá sim. Mas mesmo assim não deu certo. Mesmo assim não deu certo. Daí tem a contra-revolução, né? Estados Unidos bancando mercenários pra invadirem Cuba, tentaram tomar o governo de volta, tomar o poder de volta, não conseguiu, tomaram outro cacete, beleza. Mas ali o Che foi uma das lideranças desse processo de defesa do território cubano novamente, né? E mais adiante, pessoal, outro ponto muito interessante também, e daí eu concordo muito, eu fui descobrir isso muito tempo depois, é que o Che, ele passa a viajar bastante com delegação de políticos cubanos, ele passa a focar bastante em suas idas na África, no continente africano, Sim. E na China, né? E nesse momento acontece o rompimento da China com a União Soviética, né? Um processo muito interessante também. E o Che, o Che é interessante que ele não declara publicamente isso, mas tem texto dele falando com o Fidel e tal, e ele é a favor da visão chinesa da questão, né?
Ele concorda com a China na questão. E o Fidel já era a favor da questão da União Soviética, né? O Che achava a Eu União acho até Soviética... porque da China, querendo ou não, eu acho que o contexto histórico chinês se parece mais conosco aqui. Tem a questão das Sim, colônias, total, tem tudo isso, total. entendeu? A União Soviética, a Rússia em si, nunca foi colônia de ninguém, tá É. ligado? O Che, ele tinha essa perspectiva muito mais próxima da China, assim. E particularmente, depois que eu estudei China, a minha percepção é que a China tá certa em relação à briga que eles têm com a União Soviética. Então, acho que o Deu pra processo que ver eles quem se fizeram... manteve, né, galerinha? Pois é. Esse processo ali, vivendo... Porque, pra mim, é mais fácil de analisar a questão que, É. novamente, né? A União Soviética já acabou. Não, mas assim, O pessoal, Che vendo naquele devido às momento ali... questões, a É, gente tem que verificar os contextos e tudo mais, blá, blá, blá. exatamente. Então, assim, foi só uma piada, assim, tem que ver quem se manteve, né? E daí, relembrando a questão do Che com o Fidel lá no México em 1956, o Che chega no momento lá que ele entende que a Cuba estava estabilizada, conseguiria seguir a revolução sem ele, e fala pro Fidel, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Portanto, ele pede para sair de Cuba e tudo mais. O governo cubano, Fidel e etc., dão um apoio muito grande para ele. Então, o Che vai lutar em Congo, na África, né, continente africano, e depois na Bolívia. E tem guerrilheiros cubanos que lutaram ao lado do Che em Cuba, que vão junto com ele até ele morrer. Então, morrem ao lado Então, são caras que vão levar essa mesma ideia do Che Danilão, pra frente, né? você quer comentar sobre uma questão que algumas pessoas que vão assistir esse podcast vão comentar, vão falar, eles não falaram sobre isso, Pode ser muita coisa. sobre a questão da Sim, homossexualidade e sim. tal. Porque assim, muita gente vai assistir esse vídeo e vai falar assim, mas o Fidel era homofóbico. Uhum. Quem não era naquele período? O A Che gente- nasceu em 1928. A gente tem que lembrar que assim, vamos lá, vou pegar um exemplo. Quem assistiu aqui Jogo de Imitação, né, que é o filme que vai falar Sim, sobre o verdade. Alan Turing, Uhum. que foi o cara que desvendou os códigos nazistas para ajudar os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele pai da era computação. inglês, ele é o pai da computação. O que esse cara, tratado como herói de guerra, tá? Hoje sofreu na Inglaterra. O cara sofreu uma castração química e morreu decorrência disso. Então, assim, não era que o Che era homofóbico porque ele era o Che. Uhum. Ele era homofóbico porque, como a gente falou assim, ele era um homem produto da sua época. Ele poderia ter esses pensamentos revolucionários e tudo mais, mas mesmo assim, a gente tem essas questões culturais, que são muito fortes, querendo ou não. Uhum. Então, assim como os ingleses tinham leis, Uhum. assim, que falavam, se você for homossexual, a gente vai te matar. Uhum. Ponto. O Che também tinham pensamentos homofóbicos que a gente pode falar que eram homofóbicos hoje. E assim... E aí a gente pode falar que, a gente pega o caso da União Soviética. Os russos são racistas, se a gente falar isso hoje. Só que a União Soviética tinha leis antissemitas antes do mundo inteiro. Uhum. A Rússia, ela abria as portas para vários estudantes que vinham do continente africano, que estavam lutando por processos de independência, para estudar lá. Então, assim, beleza, o povo pode ter a sua cultura ali de ser racista, mas o Estado estava promovendo um políticas processo, para reformar. E o Che era um homem do seu tempo ali naquele período, né? Também tem Agora, vamos analisar qual país é menos homofóbico hoje, Cuba ou o Brasil? Porque o Brasil, assim, as próprias pessoas que normalmente falam isso, o Che Guevara e o Fidel são homofóbicos, eram homofóbicos e tal, assim, ó, bota minha mão no fogo, que 80% é homofóbico. As pessoas que estão acusando os... Então, assim, pô, você acha isso um problema? Se você deu risada da piadinha que eu fiz lá, irmão. Então, assim, o ponto é que ele é fruto do tempo dele, né? Nasceu em 1928, nessa época ele tinha por volta dos seus 40 anos, a imensa maior parte do planeta Terra era. Assim como hoje em dia, estamos em 2025, uma parte considerável da população brasileira é homofóbica. Sim, né? sim. Então, assim, ele era um produto do seu tempo, não tinha como fugir. Pois é. Tá. Agora que a gente tá meio estourando o tempo, vamos seguir pro Congo e pra Bolívia, né? O Che, ele vai em 1965, ele vai pro Congo, né? Desenvolver a luta pelo socialismo e independência daquela região, porque o continente africano segue um processo
histórico parecido com a América Latina, mas tem diferenças muito claras. Sim. Uma dessas diferenças é o neocolonialismo, né? Porque tem Que a persegue, colonização e depois tem a recolonização. que persegue até ontem. Assim, minha mãe estava viva quando a maior parte desses países se Era. tornaram independentes de fato, e mesmo assim uma independência bastante complicada. Então é um processo diferente, e isso atrapalhou um pouco também o Che, porque ele entra num terreno de luta revolucionária diferente, né? Sim. Com um processo histórico diferente, com práticas culturais Eu diferentes. acho da hora que uma vez você me falou, né, que o Che tava lá no Congo, aí os caras estavam lá pra trocar tiro, né? Aí os caras pegam, tipo, um óleo e passam no corpo e falam assim, se a gente passar esse óleo, a gente não vai tomar, o tiro não vai acertar na gente. E o Che era ateu, né? Aí o Che fala, porra, mano, não é Fica muito um bem pouco assim. complicado. Só que o Che pega o óleo e passa e fala assim, mano, se eu tô com os caras aqui, eu tô com os caras aqui. Exatamente. Mas ele foi e tudo mais, mas ele viu que não ia dar muito certo e acabou tendo que voltar. Sim. E o processo revolucionário no Congo dá certo, só que dá certo depois, Sim. seguindo o processo histórico deles. Assim, Sim. né? O que o Che conseguiu e tinha de experiência de vida em Cuba, no desenvolvimento de luta de guerra de guerrilhas, né? Ali não deu certo naquele momento, Sim. mas por conta de questões Por conta da específicas. questão Né? histórica e tudo mais, né? Porque é que nem a gente tava falando, você falou do Mariátrico. O Mariátrico, ele traz o marxismo pra cá. Isso. E adapta pra né? cá. Porque é Não, necessário mas ele adapta isso. pra lá. É. Outras pessoas adaptaram pro continente africano. Muitas outras pessoas. Muitas Então, outras pessoas. e daí, dentro dessa outra adaptação, as coisas foram dando certo. Assim como os Panteras Negras vão adaptar pro pros contexto Estados estadunidense também, né? E daí o Che sai de Congo, né, vem pra Bolívia. Daí a Bolívia é uma outra questão muito mais próxima com Cuba, né? A Bolívia é, inclusive, um país muito interessante, porque a Bolívia, ela vive uma revolução que não teve no Brasil, uma revolução direta na prática como essa. A Bolívia viveu uma revolução capitalista em 1952. Sim. Uma revolução onde os capitalistas... E até a luta por independência da Bolívia é diferente da do Brasil, né? O Brasil foi meio que um acordo ali. Sim, é muito mais negócio sangrenta, muito mais... Da Bolívia, não. Você tem o Bolívar lá, né? E o Simão Bolívar, que vai lutar e tem porrada, tem tiro, Exatamente. tem morte. Aqui no Brasil, não. É um acordo ali entre... Então, o processo de... Aquele texto clássico do Marx, uma coisa evolutiva, assim, que o próprio Marx depois viu que não dava tão certo, que era necessário antes de uma revolução socialista, uma revolução capitalista, e na Bolívia teve. No Brasil não teve, na Argentina não teve, na Bolívia teve. E essa então, eles têm uma autonomia que custa muito para eles, assim, perante o imperialismo, por exemplo. Eles têm um desenvolvimento de luta de trabalhadores de mina, os mineiros, né? Muito forte, assim, muito combativos. Sim. Uma presença grande de anarquistas na classe operária também. Uma presença grande de trabalhadores do campo muito forte também. Eles têm histórias antes do início do século XX de decapitar presidentes, sabe? Sim. Coisa bem mais profunda, assim. A classe trabalhadora que realmente... a gente achava que era só coisa de europeu, né? É, uma coisa bem profunda, assim. E o único grupo que não participava da vida política da Bolívia eram os povos originários, que são 80% da população, e quando participou, eles eram presidente, né? Então, tipo, a primeira vez que participaram, presidente eleito. Então, assim, a Bolívia também é um caso muito à parte, e de fato o Che estava certo ali era um lugar bom para ir lutar. Só que tem o outro lado, né? O outro lado dos Estados Unidos, como o Thiago falou, Estados Unidos pé da vida com o que aconteceu em Cuba. Em 1964, os Estados Unidos identifica que a luta boliviana está muito forte, né? A luta popular boliviana está muito forte, e dá um golpe de Estado, mesmo ano que aqui no Brasil, dá um golpe de Estado, bota uma ditadura ali no lugar, então é um processo muito parecido com o Brasil nesse processo, nesse mesmo ano. E quando o Che entra na Bolívia, a luta revolucionária, ela ganha um gás, porque, porra, o Che Guevara está aqui. O Che Guevara chegou, então, a luta, ela ganha um gás muito forte, ela passa a avançar muito. No São Paulo, quando chegou o Lucas Moura. Ganhou um gás e ainda foi campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Mas depois... Ok, parecido. E depois é merda. Tirando o lado político de cada um. Exatamente. E daí, a luta revolucionária, quando o Che chega e o povo passa... sabe que o Che tá lá, de fato a luta ganha um gás forte, avança, várias conquistas são feitas na luta guerrilheira, na luta popular, né? Mas, obviamente, se o povo descobriu, os Estados Unidos também descobriu que o Che tava lá, né? Daí os Estados Unidos botam muita grana na repressão boliviana, os Estados Unidos mandam a CIA para o território boliviano, e em algum momento disso, os Estados Unidos conseguem capturar o Che no dia 8 de outubro de 1967. No ano que meu pai nasceu, hein? 67? Meu pai é de 67.
A captura dele em dia 8 de outubro, né? E o assassinato dele no dia seguinte. A morte é confirmada pelo governo cubano, né? Fidel Castro confirma no dia 15 de outubro. E apenas em 1997, historiadores conseguem resgatar os restos mortais do Che. E esses restos mortais são enviados para Onde estavam esses restos mortais? no meio da selva lá, né? No meio do nada, entrar assim, né? Tipo, muito bem escondido. Sim. 30 anos depois, né? Literalmente 30 anos depois. E esses restos mortais vão pra Cuba, né? Então, feito um funeral, tudo mais. Então, está em Cuba hoje em dia. Não foi pra Argentina, porque assim, ele acabou se tornando um filho do mundo, né? Sim, Filho de sim, Cuba, especialmente, né? sim. Então, acaba que a própria família permitiu a ida pra Cuba, né? E, pois bem, daí eu deixei aqui o legado, né? Assim, acho que o principal legado do Che é o. Tem dois, assim. Tem o legado para nós que somos de esquerda, né? Que foi tanto para nós que somos apenas entusiastas, mas Sim. para pessoas que botam a mão na massa mesmo, desenvolvem lutas revolucionárias ao longo do mundo. O Che é uma figura. Sim, ele é Sim. nome de processo revolucionário lá no Camboja, sabe? Ele é nome Pessoal, o que a gente fala aqui, fala, mas eu sou só um pai de família, tá ligado? Sim, tem outras pessoas que botam a mão na massa, que Massa, são isso é presas, verdade. torturadas, mas e que levam o Che Guevara junto de si, né? Uhum. Então eu acho que, sinceramente, eu acho que ele é o principal nome da história do socialismo no mundo, de verdade. Acho que é maior, porque ele é muito mais mundial que nomes tipo Stalin, sabe? O Stalin é um cara muito grande, mas o Che Guevara, ele é mais amado por todo mundo, assim, sabe? O Stalin, ele tem aquela coisa de ser o Stalin, né? É. Que a gente fala assim, pô, é o Stalin. Que daí vai ter uma galera que tem uma leitura, na minha opinião, errada, tá? Que eu já tive, inclusive, na minha vida. Verdade que eu É, falei, é, Danilo, você tem que rever essas lê coisas. de novo isso aí, Danilo, né? você tem que rever essas coisas É aí. isso aí. Não, mas o cara é autoritário, blá, blá, Pois blá, é. blá. Eu falei, Danilo, Juventude, né, gente? Danilo. Nem todo mundo nasce pronto igual. Não, nunca, jamais, E, jamais. mas ao mesmo tempo, ele também, o Che Guevara tem ele é muito odiado pelo outro lado, né? Mas também acho que é proporcional ao fato Sim, de ser sim, tão sim. admirado por uma parcela grande da população. Assim como a gente odeia o Hitler, e se você gosta dele, tem um Daí problema muito grave você tem que aí. apanhar Você em tem que apanhar público. na rua. É. E é isso, pessoal. O episódio em si é isso. Agora temos dicas culturais. Você quer falar mais alguma coisa antes das dicas culturais? Não, tô Não? tranquilo. Tá, Eu tá posso tranquilo. mandar aqui as dicas culturais. Começa aí que eu preciso abrir outro documento aqui que eu deixei as dicas culturais. Né? Vamos lá, pessoal. Eu comprei um PlayStation 5 recentemente, né? E eu tô revivendo alguns jogos, né? Eu joguei Far Cry 5, que eu gosto bastante devido ao tema e tudo mais, né? Porque é você matando seita religiosa, apesar de que no final você morre, você perde, mas é legal matar o pessoal aí fundamentalista religioso. Mas ultimamente eu tô revivendo Red Dead Redemption 2. E aí, tô fazendo todos os desafios, tô jogando, até porque eu também gosto do período histórico ali, do Velho Oeste dos Estados Unidos. E é um jogo que ele vai falar muito sobre redenção, sobre mundo, sobre o homem ser o produto do seu tempo também. E é um jogo que ele se passa ali na decadência do faroeste, né? Tanto o 2 quanto o 1. E vai falar muito sobre esse processo histórico dos Estados Unidos adentrando o Velho Oeste, né? E capturando aqueles que em algum momento foram necessários para a expansão dos Estados Unidos. Então eu gosto muito desse jogo, acho esse jogo sensacional. Eu acompanho cada cutscene dele, cada diálogozinho, porque é um jogo de um mundo muito vivo. Então eu recomendo para vocês aí, quem tiver um PlayStation 4 ou um PlayStation 5, jogar Red Dead Redemption. Ou quem não tiver nada, nenhum dos dois, assiste uma gameplay no Eu faço, YouTube e tudo mais, eu entendeu? faço isso. Eu Muito não bom. tenho nenhum dos dois, não jogo nada hoje em dia, eu fico horas vendo gameplay. Muito bom, Eu muito bom. acho que É um filme, é um filme. é um O jogo é um filme. filme. Impressionante, é muito bom mesmo. Só isso? Só. Pois bem, eu botei algumas aqui, como é um assunto que eu gosto muito, assim, é uma figura histórica que eu gosto bastante, eu botei bastante. O é, Daniel sempre traz coisas sobre o episódio. Eu trago uma Mas coisa é bom que daí fica tanto faz que eu solto, tô né? fazendo, tá É bom ligado? que daí fica completo, né? Um É. faz coisas do episódio, outro faz solto. O Fábio também bota coisas aleatórias. Assim. Então, eu coloquei livros, tá? Eu coloquei
Tem um livro chamado Ernesto Guevara, também conhecido como Che, que é uma biografia do Che, assim, ó, desse tamanho, que eu li no ensino médio. Mas é muito bom, muito, muito. O cara conhecia até, sei lá, a cor da cueca que o Che tava no dia que É nasceu. tipo que nem a Nasceu de do cueca. Malcolm X? É, isso. Boa, Assim, é boa. muito, 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 muito detalhado. Assim, um trabalho muito bom. Então, é Ernesto Guevara, também conhecido como Che, do Paco Inácio Taipo 2. Deve ser segundo, né? Uhum. Da editora É porque o Expressão 1 Popular. morreu, aí É. veio o 2, tá ligado? É, Descontinuaram um. pois é, descontinuaram, justamente. Daí tem outro livro chamado de Ernesto A. Che, que é o diário de viagem do Che, da segunda viagem, mas não aos olhos do Che, sim aos olhos do amigo dele, que ele foi com Esse eu ele. li. Bom, bom. Bom, bom. É da editora Planeta, a edição que eu tenho, pelo menos. E o terceiro livro é o livro do Che mesmo, chamado Guerra de Guerrilhas, que é justamente, Também li esse também. justamente ele falando uma questão mais teórica de como que é ou deveria ser a guerra de guerrilhas, né? O desenvolvimento de uma guerra de guerrilhas, Eu acho como eles muito bom fizeram em as Cuba, né? pessoas que não conhecem, né? Ler o que, que essas pessoas produziram, tá ligado? Uhum. Não ler, tipo, só o que os outros escrevem Claro, sobre, ou claro. ver vídeos sobre o que os outros... Isso vale pra esquerda É também, né? interessante. Então, isso é pra todo mundo aí. Você que é pró Bolsonaro, você que é pró Lula, você que é de extrema direita, você que é de extrema esquerda, você que é libertário, você que é liberal, você foda-se, você que é foda-se. Lê o que os caras produziram, tá ligado? Tipo, pega o que o Adam Smith escreveu e lê. Você vai ver Pega o que o bosta. Marx escreveu e lê. Lê, cara. Lê. Lê o que esses caras escreveram, bota na mesa e faz contrapontos. É isso, cara. Exatamente, Porque é você importante. acaba. Porque a gente consome muito o que os outros falam sobre os outros, sabe? E às vezes aquela pessoa tá falando uma ideia completamente errada. Exatamente. E é bom ler a fonte mesmo, eu Sim, concordo sim. É plenamente. sempre bom você sentar a bunda na cadeira e ler a fonte da parada. Sim, exatamente. Até pra você entender esse contexto histórico, Sim, tá ligado? Porque o Che, ele tava escrevendo sobre um contexto histórico específico ali, tá ligado? E daí eu coloquei filme também, eu coloquei Diários de Motocicleta, né, que a gente citou aqui, que tem o filme, ou tem o livro também, que também é bom, então pode escolher os dois, pode ler os dois, enfim. Faz Mas os dois, os dois. o filme é bem bom também. E no YouTube eu coloquei o discurso do Che na ONU em 64. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem no Eu YouTube. tinha um livro, eu tinha tipo uma revista aqui, uma revista brasileira da época, publicou o discurso, né? Eu tinha, mas sumiu nas milhões de mudanças que eu fiz na vida. Mas o discurso tá no YouTube. Se brincar, tá lá em casa, lá, o livro. Talvez, existe a possibilidade, Inclusive, eu tinha também o livro do Homem Novo, que o Thiago falou, só que o que eu tinha era do Fidel, né? O Fidel discorrendo sobre isso. Daí eu fui pesquisar de bibliografia para esse episódio, e na Expressão Popular não tá mais disponível. Então eu perdi em algum lugar e tomei no cu. Né? E é isso. É isso, pessoal. Então as dicas culturais das minhas são essas, 3 livros, um YouTube e um filme. E espero que tenham gostado. Nós dois somos 2 pessoas de esquerda, então obviamente um episódio positivo, porém, lembrando que ambos somos historiadores, eu sempre ressalto isso, porque a gente não tira ideia da nossa unha esquerda. Eu não tiro da bunda, eu não venho aqui e do nada eu tiro um texto do meu cu e falo assim, a gente leu muita coisa pra isso, e, assim, e texto acadêmico é diferente de texto que você escreve aleatório na sua casa. Para o texto ser publicado, tem que ter passado por uma banca, tem que ter passado por um monte de debate. A referência que ele usou para escrever aquilo também passou por outra banca. Então, é um troço muito complexo que não publica qualquer coisa, né? Então, essas referências têm uma importância. A gente tira dessas. As bibliografias que a gente usa para montar roteiro e tudo mais estão publicadas junto no YouTube ali, então só olhar e xingar essas pessoas que leram, que escreveram isso aí. E se quiser xingar a gente, meu nome é Danilo, beleza? E o meu é Fábio. Fechado, gente? O pobre coitado não tá nem aqui. Não tá nem aqui. Beijo, pessoal. Abraço. É Um isso. abraço pra vocês.